Então nós estamos vendo ainda esses pontos finais da avaliação do rei Josafá. Estamos ligando o relatório de 2 Crônicas 20, no final daquele capítulo que nós estudamos, e também o relatório, o sumário, o resumo que faz em 1 Reis 22, de 41 até 51, né? 1 Reis 22. Então, unindo as duas relações, os dois resumos, né, nós fizemos isso aqui que está também na folha. Nós já falamos sobre os altos, falamos também sobre o fato de que Josafá foi o primeiro do reino dividido a fazer paz, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Aliás, Deus interessa em que, mesmo que haja coisas erradas, como havia no reino dividido, com Jeroboão e tudo, mas Deus quer que nós sejamos unidos. O reino é dividido, Deus permitiu a divisão, mas Deus não quer guerra entre as pessoas, né, que fazem parte do reino dele. E mesmo aqueles que foram atrás de idolatria, do ponto de vista de Deus, não são considerados como inimigos, não são considerados como pessoas de fora do reino, são considerados como irmãos. Tem vários textos em que Deus fala que não é para lutar contra os irmãos. Então Deus considera todas as 12 tribos como irmãos. Então esse ponto aqui também foi positivo. Agora vamos falar rapidamente sobre esse 4, né? Não fala em crônicas, fala na relação de 1 Reis 22. Eu vou ler novamente aqui. 1 Reis 22, versículo 47. Diz assim: também expulsou da terra o restante dos prostitutos cultuais. Algumas traduções, e mais resumido, né, chamar de sodomitas, mas o termo correto mesmo é prostitutos masculinos. Os cultos pagãos tinha as duas coisas, né? Tinha mulheres e homens, né, que faziam parte disso, mas havia essa classe especial, esse nome sodomitas não vem do original. Isso é mais do inglês ou do português ou das outras línguas, que vem de Sodoma, né? Mas o termo original é prostituto cultual mesmo, né? Então, nós falamos sobre os altos não são necessariamente a idolatria ou a prática idólatra em si, são os lugares que promoviam isso. Agora, isso aqui já tem a ver com o culto idólatra mesmo. E nós vamos recapitular, porque a gente já viu isso, mas faz bastante tempo. Eu vou mostrar 2 ou 3 lugares onde essa prática aparece, citado nas Escrituras. Volta aí então para 1 Reis 14, o primeiro rei de Judá, do tempo do reino dividido, o que foi Roboão. 1 Reis 14, 21, falando sobre Roboão, vai descrevendo o que ele fazia, versículo 21, versículo 22, fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo, continuando do 22, com seus pecados que cometeram, provocaram o Senhor a ciúmes, não zelos, a ciúmes, mais do que o fizeram os seus pais. Também eles edificaram altos. Então aqui vai dar uma relação, já mencionamos em relação aos altos, né, que vai dar uma lista das várias coisas que aconteciam nesse culto idólatra, nesse culto pagão. Então eles edificaram altos, esse é o lugar. Estátuas, colunas eram de pedra, como nós falamos, colunas. Postes e ídolos eram geralmente feitos de madeira, era um poste de madeira, que é chamado também de Azerá.
sobre todo alto outeiro, debaixo de toda árvore frondosa. Então, o versículo 23 descreve as várias coisas que eles faziam, que eles colocavam, eram os apetrechos, né? Eram as coisas que eles construíam, que tinham nesses lugares altos. Agora, no versículo 24, vai falar das práticas. Havia também prostitutos cultuais na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, era tudo isso que Deus já tinha avisado com Moisés antes de entrar na terra. Tome muito cuidado, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão encontrar altos, vocês vão encontrar postes ídolos, vocês vão encontrar... Ele foi descrevendo antes de entrar na terra, ele já foi falando de tudo que eles iam encontrar lá. E falando, vocês têm que exterminar, não é para deixar nada, nenhum resquício, não é para fazer nada parecido com o culto que os cananeus estão fazendo, que aliás é por isso que eu estou expulsando os cananeus de diante de vocês, né? Deus tem razão, Deus não é um Deus caprichoso. Eu gosto dos judeus, eu não gosto dos cananeus, eu vou tirar os cananeus porque eu não gosto deles. Tinha uma razão para isso, né? E inclusive Deus aguardou o tempo determinado, porque Deus não podia expulsar os cananeus da terra enquanto a iniquidade deles não chegasse à sua plenitude. Então, Deus fez isso, Deus introduziu o povo de Israel na terra prometida, expulsou os cananeus, porque os cananeus tinham feito muitas abominações, e além do próprio fato de idolatria, que é ter outros deuses além do verdadeiro Deus, as abominações principais que a Bíblia cita, que eram coisas que iravam Deus, que fazia Deus realmente querer expulsar aquelas pessoas da terra, as duas práticas principais que a gente vê na citação e até nos documentos, nas pesquisas, eram essas práticas sexuais, essas orgias sexuais que eram ligadas. Não é só que os idólatras permitem coisas erradas, não, aquilo fazia parte do próprio culto idólatra. E além disso, essa era uma parte, e a outra era oferecer as crianças, queimar crianças aos deuses falsos também, né? Então essas práticas erradas foram as coisas que fizeram Deus expulsar os cananeus, e agora o povo de Israel, eles vão adotar essas coisas, muitas vezes misturando, que é uma coisa assim, já é horrível você pensar que o povo que Deus chamou, que Deus redimiu, que Deus tirou do Egito, que eles fossem cair a esse ponto de fazer as mesmas coisas que os pagãos faziam. Mas pior do que isso, se é possível, se é pior do que isso, era misturar com o culto a Deus. Continuar cultuando Deus e misturando e fazendo junto, né? Então, próximo capítulo, capítulo 15, 1 Reis 15, versículo 12, fala do rei Asa, pai de Josafá, e fala que ele já começou a expulsar. Versículo 12, expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, como nós vimos com relação aos altos, Asa também tirou, mas como aquela praga que volta, dentro de pouco tempo estava lá de novo. Então, e nem tinha intervalo entre Asa foi bom, mas depois veio um rei que promoveu, que aceitou. Não, o filho de Asa foi Josafá. Mas aí nós temos a respeito de Josafá, nesse texto que acabamos de ler, 1 Reis 22, 47, que Josafá também, então Asa expulsou, mas ainda tinha, então ele tornou a expulsar da terra o restante, fala que ele expulsou da terra o restante dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de seu pai Asa.
Então a gente tem falado bastante sobre isso, que arrependimento, isso tem a ver com avivamento, que avivamento vem quando nós fazemos uma limpeza, quando nós nos arrependemos das coisas erradas, essas coisas que voltam sem você perceber, essas coisas vão brotando de novo. Então é um processo contínuo, tanto porque volta, como também porque quando você faz uma limpeza, né, a melhor ilustração que eu encontro é a faxina de casa, né, que você pode fazer uma limpeza, parece que está tudo limpo, você não vê nada, mas quando alguém vai fazer, vamos fazer aquela faxina, vamos arrancar os tapetes, vamos tirar as cortinas, vamos mudar os móveis, vamos pegar atrás, quer dizer, você vai encontrar muita sujeira, dependendo da frequência com que você faz essa limpeza. Né? Pode ser que faça 2 meses, 3 meses que não fez aquilo antes, então aquilo vai acumulando. Então a limpeza que Deus quer na nossa vida, às vezes passa tempo. Faz quanto tempo? Não, mas faz 2 meses eu fiz uma limpeza total. Não é para ter mais sujeira. Tem, a sujeira volta. Então na nossa vida é assim, né? Eu já fiz, eu já consertei, eu já rejeitei essas coisas na minha vida, eu já pedi perdão, já tirei, mas volta. Então a limpeza, o arrependimento, a busca de Deus, ela tem que ser contínua, tem que ser em ciclos, tem que ser periodicamente, e às vezes você faz uma vez e de uma outra vez o Espírito Santo nos leva a fazer algo mais profundo, algo além daquilo que foi feito da outra vez. Então, essas limpezas progressivas, essa purificação que precisa acontecer, é bem interessante ver nessa época como fazia, depois tinha que fazer de novo. E agora eu queria que vocês vissem em 2 Reis 23, lá na frente, na história, isso aqui é depois da época que nós estamos estudando, mas é no tempo do rei Josias. Segundo Reis 23, o Josias foi o último rei bom, temente a Deus do reino de Judá, antes do cativeiro. E na época de Josias nem tinha mais as 10 tribos, já tinham ido para o cativeiro, então nem tinha o outro reino, né, de Israel. E foi uma época em que Josias foi um que fez uma limpeza, ele fez uma limpeza em Judá, ele foi até nas outras tribos, né, já que não tinha mais rei de Israel lá, ele foi fazer limpeza lá em Israel. Sim, tem uma descrição de uma limpeza que ele fez lá que foi tremenda. Mas veja aqui no versículo 6, versículo 5, ele destituiu, segundo Reis 23, 5, destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimarem incenso. Olha só, né? Tinha sacerdotes instituídos, né? Certamente não eram da tribo de Levi. Ele tinha sacerdotes instituídos para queimar incenso sobre os altos, na cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas, a todo o exército dos céus. Tirou da casa do Senhor, olha como havia já uma mistura. Tirou da casa do Senhor, do templo, o poste ídolo. Olha se não era para Deus falar assim, vou tirar esse povo mesmo, vou levar para o cativeiro, porque dentro da casa de Deus eles tinham colocado este poste ídolo, a Azerá, misturando com as coisas de Deus. Levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e o desfez em pó, lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas aqui, esses prostitutos cultuais, eles tinham residências por perto, estava tudo fazendo parte
dos lugares santos, prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, assim, na área do templo, onde as mulheres teciam cortinas para o poste ídolo. Então, esse foi o ponto que tinha chegado mais na frente, depois desse tempo que nós estamos estudando. Mais uma vez, esses temas recorrentes, a gente sempre volta e fala de novo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando. A Bíblia repete muito, por que eu não posso repetir? Há uma repetição de temas que são importantes, porque nós não conseguimos aprender, porque nós não absorvemos, porque, como eu falei, volta de novo. Então a gente, vez após vez, a gente tem falado sobre idolatria, a gente tem falado sobre o significado, como que a gente aplica isso na nossa vida, como é que chega nesse ponto, o que significam essas coisas, né? Então a gente tem falado, e outra razão porque eu gosto de sempre repetir é assim, porque cada vez eu estou pedindo a Deus, revela mais, ajuda-nos a entender como isso se aplica para a nossa vida hoje. Eu gosto de estudar essas coisas, gosto de entender como é que era, o que era o poste ídolo, como que era o culto do povo naquela época. Eu acho interessante isso. Mas não é só para a gente saber como é que era naquela época e poder entender e poder explicar, se alguém te perguntar como é que era, como é que eles faziam. Não é só para isso, é para a gente saber como aplicar. Hoje não tem o poste ídolo, hoje não, pelo menos na nossa cultura aqui, né, não tem esse tipo de coisa. Então, mas em que sentido nós também somos viciados em idolatria? Em que sentido que nós também vamos sempre voltando e caindo outra vez na mesma coisa? Quais são as coisas que causam esse sentimento de Deus, de abominação? Quais são as abominações que nós também trazemos para dentro do nosso culto, do lugar santo? Então essas são as perguntas, e cada vez que eu volto nela, eu estou pedindo a Deus, que a gente consiga enxergar um pouquinho mais, que a gente consiga ver um pouco melhor, para nós podermos ser libertos. Então, eu quero só lembrar mais ou menos dessa ligação aqui, dessa progressão, e talvez a gente voltar a alguns textos do Novo Testamento para ajudar a gente a fazer essa aplicação. Tinha os lugares altos que nós estudamos nas últimas aulas, que falam da semelhança entre o culto pagão e o culto a Deus. A gente pode fazer o culto a Deus seguindo o mesmo padrão do paganismo, ou do humanismo, ou do homem sem Deus. Como é que a gente imita os costumes? E quantas vezes no Novo Testamento fala, não é para fazer as coisas como, não no sentido de superioridade, mas o culto a Deus, Jesus falou insistentemente até sobre os fariseus, não é para fazer como eles, ou ele falava, não é para fazer como os gentios. Então, a semelhança no padrão, a gente cultua a Deus, mas do jeito que as nações fazem. Isso é uma coisa. Agora, a própria idolatria, Jeroboão começou com os bezerros, que não seria o Deus em si, mas seria aquele que traz a presença do Deus verdadeiro ou do Deus falso, mas era uma forma errada. Mas depois chega Baal. Baal é um outro Deus, mas nós temos esse culto que vem da mesma raiz, a mesma origem. Por que os povos, e principalmente o povo de Deus, que conhecia algo melhor, por que eles eram atraídos a Baal? Por que eles eram atraídos ao poste ídolo? O que isso tinha de interessante para eles? Então, só mais ou menos um resumo aqui para a gente entender como isso contaminou a nossa prática cristã. Baal, o Deus da chuva, o Deus da provisão, Azerá, que era a companheira de Baal,
eles eram responsáveis, né? O que os povos buscavam nesses deuses? A provisão, a chuva, né? Aquilo que seria necessário para o sustento. Então começa com uma coisa lícita. É errado você pedir provisão a Deus? É errado? Não. O que Jesus ensinou na oração dele? Não é o primeiro ponto da lista. Não é o primeiro, né? Mas dentro da oração que Jesus nos ensinou, ele falou: dá-nos o pão de cada dia, dá-nos hoje o pão que nós precisamos. Então, essa parte aqui é lícita. E era isso que os cultos pagãos buscavam. Eles queriam a provisão. E Baal e Azerá, o poste ídolo, aquelas coisas todas eram ligadas à fertilidade, ligadas à provisão, ligadas às estações, né? Eu não conheço bem essas coisas, até como eu falei, eu tenho interesse, quem sabe eu consiga um dia tirar um tempo e entender melhor. Também não acho que hoje as pessoas talvez tenham todo o conhecimento de como era o culto pagão naquela época, mas com certeza tem estudos mais profundos. Toda aquela ideia da chuva, né, com Elias, era porque Baal era o deus da chuva, então era um desafio, assim, quem vai mandar chuva, quem vai mandar fogo, né? É o verdadeiro Deus ou é Baal, né? Então ele tinha muito a ver com as estações, com a chuva, com a fertilidade, com a provisão da lavoura e tudo mais. Então isso aqui era uma coisa lícita, pedir a provisão, e é a necessidade mais fundamental. Todas as religiões, todos os cultos vão começar por ali, né? A necessidade do homem, né? Nós somos sujeitos, principalmente as culturas agrícolas eram sujeitos à chuva. Se tinha chuva, tinha comida; se não tinha, não, né? Eles não tinham fonte de poder existir. Então essas coisas vão surgindo a partir dali. Só que daí vem o foco, em vez do foco ser no Deus que providencia, o foco é no homem. Então você começa a perceber que é uma coisa lícita, mas você começa a mudar. O foco não é Deus, o foco não é servir a Deus, não é adorar a Deus. Eu não vou tomar o tempo, mas aquele texto de Romanos 1, né, mais ou menos a partir do versículo 20, é muito assim, ele vai mostrando passo por passo. E ele começa, assim, não falando sobre provisão, mas lá no texto ele fala assim que Deus pode ser conhecido pela natureza. Deus revela seus atributos, a glória de Deus. Só que as pessoas, o homem, ao invés de glorificar a Deus, começa a glorificar a criatura. Então, foco no homem, e o próximo passo aqui é a criação. E isso é idolatria. Então, quando assim você começa buscando provisão, você coloca o foco no homem. O importante não é eu adorar a Deus. Por isso que, como eu falei assim, na oração que Jesus ensinou, é lícito pedir a provisão? Sim, é lícito, mas como que começou a oração? Qual que é a base da oração? Pai nosso que está no céu, santificado. Tudo começa com Deus, o foco é Deus. Vem o teu reino, lá no fim, assim, né, é o reino primeiro, depois Deus. Então, né, lembrando também que eu sou humano, eu preciso da provisão de cada dia, né, eu também peço a Deus a provisão. Você vê a mesma coisa no Sermão da Montanha, Mateus, no mesmo capítulo, né, da oração, continuando em Mateus 6, ele começa a falar: vocês não podem servir a dois senhores, não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele começa falando, eu até gostaria que vocês, é bem conhecido, mas eu gostaria que vocês deixassem sua Bíblia aberta em Mateus 6, porque eu acho que essas passagens são bem importantes para a gente entender, porque quando chega o ponto que eu quero dizer,
eu quero mostrar que quando você chega no ponto final dessa descida, que Romanos 1 descreve essa descida. Você começa com as coisas que Deus criou, mas em vez de você honrar a Deus, em vez de você glorificar a Deus, você foca na criatura e você transforma a glória de Deus em coisas criadas, né? Todas as religiões pagãs, elas vão acabar usando alguma imagem para Deus. E que imagem que eles vão usar para Deus? Tem alguma imagem que você consiga fazer para Deus que não seja de uma coisa criada? Nós não conseguimos criar uma imagem visível de uma coisa invisível. Então, todas as... né, que é o Deus? Ele é uma águia, ele é um bezerro, ele é um boi, ele é... assim, vai ser alguma coisa criada. Nós não temos ídolos assim, aqui está o nosso Deus, isso aqui é um boi, é uma águia, mas o que está infiltrando? O mesmo processo, né? Se vocês observaram aqui, esse processo é o mesmo processo que está acontecendo dentro de todas as correntes. Isso aqui a gente tem assim, porque tem o evangelho da prosperidade. Foi mais longe, mas a mesma coisa que acontece no evangelho da prosperidade está acontecendo em praticamente todas as igrejas. É muito difícil a gente ver algum lugar, alguma mensagem que não tem uma contaminação. E até mesmo fica difícil de você pensar, mas espera aí, não é errado? Aí você começa a rejeitar tudo. Não é para buscar provisão, não é para buscar cura, não, mas a Bíblia fala sobre isso. Claro que é para buscar cura, claro que Deus se interessa. Aí começa a dar nó, né? Aí você começa a se confundir. Como que é isso? Então, a gente tem que perceber essa sequência e como que é uma inversão de ordem, é uma inversão de prioridades, é uma inversão daquilo que é mais importante e é muito sutil. É muito sutil. No início pode ser uma coisa quase imperceptível. E mesmo porque, como eu acabei de dizer, assim, mesmo porque é lícito. Não é errado. O fato que eu estou pedindo a Deus provisão, o fato que eu estou numa situação na minha vida que meu emprego não está bom, eu estou pedindo a Deus uma porta, mas eu estou no evangelho da prosperidade, porque eu estou pedindo um emprego melhor. Não. Isso não é uma coisa errada em si. Percebe? Como é uma coisa muito difícil de você saber distinguir. Então, vamos lá. Então, o foco é no homem, o foco é em quem recebe, o foco não é em quem dá, o foco é em quem recebe, a minha necessidade, eu estou aqui. Então, o culto pagão era um culto que eles iam para produzir a provisão, né? Então, foco no homem, foco na criação, na minha necessidade e manipulação. Porque eu descobri um jeito de fazer com que esse meu Deus me dê as coisas que eu preciso. Se eu fizer isso, eu ganho. Se eu não fizer isso, eu não ganho. Então tinha que oferecer crianças para que o Deus fosse aplacado e tinha essas coisas todas de atos sexuais que, como Paulo fala em Efésios 5, é melhor nem descrever, nem tentar entender muito, porque é vergonhoso até para mencionar as coisas que eram feitas nos cultos idólatras, né? Mas isso também, todos esses atos sexuais, todas essas coisas que eles faziam, era manipulação. Se fizer isso, ganha. Se não fizer isso, não ganha. E você tinha pessoas, os prostitutos cultuais eram pessoas que tinham esse cargo, tinham essa função e faziam somente isso. Então você tem uma instituição dentro do culto para promover uma coisa abominável diante de Deus, né? Tem vários lugares nos livros de Moisés que falam que proíbem relações sexuais dessa forma. Então era coisa proibida por Deus, era coisa abominável diante de Deus. Mas Romanos 1 explica que quando começa a fazer isso aqui é importante entender, como é que chegava nesse ponto?
Como é que você começa com uma coisa lícita, que é buscar uma provisão, uma necessidade que todo homem tem? Como é que você começa com uma coisa lícita e sai no fim numa coisa tão abominável? E como Paulo fala em Romanos 1, é uma coisa contra a natureza. Como é que você chega numa coisa contra? Deus não fez o homem para praticar esse tipo de coisa. Então, como é que chegou nesse ponto? E aí, Romanos 1 explica. Por quê? Porque como o homem não glorifica Deus como Deus, como ele tira o foco de Deus e coloca nas coisas criadas, como ele tira o foco de adoração a Deus para a necessidade do homem, então o texto lá fala que Deus mesmo os entregou a paixões carnais, a paixões, a desejos não naturais. Que coisa, assim, é uma degeneração. E isso começa, a gente tem isso desde o livro de Gênesis, né? Ló em Sodoma enfrentou isso e tudo. Então você tem essa progressão, né? Esse resultado final vem desde o início, né? Desde o começo da humanidade, né? Então é essa sequência, né? A criação, que já começa a ser idolatria, e você manipula, porque você faz aquilo, você faz um ato religioso para conseguir um resultado. Gente, eu sei que eu estou pisando numa área muito delicada, eu espero que todo mundo já tenha feito as devidas associações para que eu não tenha que falar, mas assim, é o evangelho de hoje, evangelho entre aspas, né? São as práticas de hoje e como eu falei assim, muito difícil de separar uma coisa da outra. É errado fazer campanha, é errado pedir a Deus, é errado fazer algumas coisas, até jejuar para conseguir um resultado. Então, a linha é sempre fina, a linha é sempre muito delicada, porque é certo pedir a Deus, é certo jejuar, é certo entender que Deus é o grande provedor. Deus é o provedor, é Ele que nos supre de todas as nossas necessidades, né? Então, é sempre entender que a linha é até que ponto que eu estou tirando o foco de Deus e colocando em mim mesmo. E vocês conseguem entender por que tem que ter arrependimento contínuo? Porque é imperceptível, dentro do nosso próprio coração, é imperceptível. De repente, eu estou trocando a adoração a Deus por uma forma de manipular Deus. Está me ocorrendo agora assim que as crianças pequenas, você pode notar isso, é bem fácil, né? Porque o pai, a mãe, o avô, né, gosta de dar as coisas para as crianças, né? E daí a pouco, se você for se a sua relação com a criança for só dar aquilo que a criança quer, o que acontece? A criança não liga para você, a criança liga para o que está na sua mão, que está no seu bolso, né? De repente, assim, você pode, é perceptível, né? Não é mais, vou, né, tal, não, cadê o negócio, né? Assim, todas as vezes que vem, tem que ter uma coisa na mão, né? Então, a gente, esse é um quadro de como nós somos com Deus, né? Então, uma coisa lícita, uma coisa totalmente normal, mas que o foco começa a mudar de adoração a Deus para necessidade, usar Deus para nossos próprios interesses. E aí também a ilustração da criança também é útil no sentido de que, quando a criança é pequena, ela não tem muita condição de entender essa diferença, mas com a maturidade ela vai começar a entender de uma forma diferente, e ela precisa entender, e os pais precisam educar a criança para não depender, não se relacionar somente na base do que ela vai receber, né? Então, aí dessa manipulação, de todo esse processo aqui,
vem a busca do prazer pelo prazer, né, e a corrupção, como explica em Romanos 1. Então, mais ou menos assim, são algumas palavras-chave que eu estou colocando aqui, mais ou menos para sintetizar aquela relação que fala em Romanos 1, ok? Agora, se você já tiver com a Bíblia aberta em Mateus 6, eu queria ler essa parte do Sermão da Montanha, porque é o contraponto, né? Então, se não é para fazer isso aqui, como que a gente escapa? Como que a gente sai dessa... Porque, na verdade, isso aqui é uma armadilha. E nós somos sujeitos, nós somos muito vulneráveis a essa armadilha, porque nós temos necessidades. E nós temos um coração que nos induz a esse tipo de tendência errada. Então, isso é uma situação contínua. Assim como sempre estavam voltando para os altos, sempre estavam voltando para o poste ídolo, sempre estavam caindo novamente naquelas coisas em Israel. Eu queria que a gente tivesse esse entendimento. Na igreja hoje, isso não é uma exclusividade de alguma igreja que segue uma doutrina mais forte, entendeu? Isso é um problema de todos nós. Vocês estão entendendo isso? Assim, nós não estamos aqui para dizer, nossa, que horror, tem umas igrejas, vamos dizer que tem igrejas que tem o que corresponde hoje a chegou nesse ponto dos sodomitas, né? O que seria chegar nesse ponto dos sodomitas? Assim, os prostitutos cultuais, assim, chegou nesse ponto porque eles tinham passado por todo esse processo, estavam focados neles mesmos, não estavam preocupados com Deus, não estavam adorando a Deus, então começavam a se voltar para si mesmo. Então Deus, voltando para Romanos 1, Deus os entrega à estultícia, à tolice. Quer dizer, Deus permite que pessoas inteligentes como nós, né, que temos ele não está falando assim, qualquer pessoa que teria uma capacidade normal dada por Deus para entender a diferença, qualquer pessoa criada por Deus teria condições de entender que o resultado final é abominação. Isso aqui é abominação. Como que eu posso não só tolerar isso, tipo como uma prática escusa, como uma prática escondida, mas como que eu posso introduzir isso dentro do culto? E o que isso significa hoje? Isso significa assim, que no centro do culto cristão, nós temos colocado as nossas necessidades, o dinheiro, o prazer, a felicidade do homem. É isso, eu pelo menos entendo dessa forma. Que isso para Deus é uma abominação. Nós somos muito mais requintados do que naquela época. Nós não temos prostitutos cultuais dentro dos nossos cultos, mas nós temos algo que é tão abominável quanto. Nós temos essa substituição do culto a Deus por um culto à necessidade, à exaltação, ao prazer humano. Nós temos algo que cheira mal diante de Deus. Mas antes de chegar nesse ponto, e às vezes nós conseguimos nos frear bem antes de chegar lá, mas nós estamos envolvidos com essa parte que essa parte anterior, que é o foco no homem, né? Então, mas quando isso acontece, Deus permite. E aí podemos também dizer que a própria imoralidade, que sempre afetou muito a igreja, afeta a igreja hoje. A imoralidade sexual mesmo não faz parte do culto, a não ser em algumas seitas muito estranhas, muito esquisitas, mas assim, dentro de igrejas normais, por que Deus permite que isso aconteça dentro assim, às vezes vem à tona, às vezes nem vem à tona, às vezes tem coisas acontecendo nas igrejas, de vez em quando a gente escuta algumas coisas assim, não é possível que uma igreja continue funcionando como igreja e que tem
coisas erradas acontecendo às escondidas, mas geralmente é por causa desse erro no foco que vai nos desproteger, que vai nos abrir para esse tipo de coisa. Então, Mateus 6, vamos ver como que Jesus coloca isso. Então, no versículo 24, ele fala sobre não servir a dois senhores. No versículo 25, por isso vos digo. Então, eu quero que vocês, eu vou ler, talvez eu vá parando assim, mas a ideia é ler esse texto aqui, que todo mundo conhece bem. Se você já meditou sobre esse texto, você vai dizer, como até alguns estudiosos falam assim, isso aqui é impraticável, ninguém consegue fazer isso. Isso aqui talvez seja para o milênio, talvez seja para uma outra época em que as condições sejam melhores, né? Ou as pessoas são cegas e pensam, não, eu sou assim, eu cumpro isso, eu sou assim. Mas eu queria que vocês olhassem essa descrição como o contrário disso aqui. Porque ele já começa falando o quê? Não andeis ansiosos por uma coisa lícita, pela provisão. Ele é o contraponto. Isso aqui não é primeiro lugar. Não é primeiro lugar. Isso é um desafio. Talvez a gente pense que não, eu não estou tão preocupado com isso, porque eu tenho meu emprego, eu sei que eu tenho o suficiente, então eu não me preocupo. Mas e se não tivesse? E se faltasse? E se acontecer alguma coisa? A gente vai ter essa... Porque ele está falando aqui, vamos ler. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Você tem que se preocupar com a vida. O importante, em primeiro lugar, não é o que você vai comer. O importante é a vida. E o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros. O que é ajuntar em celeiros? Tem uma boa conta bancária, não é? Ajuntar. Quem ajuntava em celeiros é porque colhia bastante, então já fazia. Então, gente, esse aqui não é regra, não pode ter nenhuma reserva, tem que esvaziar sua conta bancária todo final de mês. Deus não está colocando nenhuma regra assim específica, mas Ele está falando sobre atitudes. E eu confesso, isso aqui, gente, eu não sei como praticar isso. Eu estou junto com todo mundo. Eu não sei como é que faz isso, mas eu sei que esse é o contraponto. Como é que nós vamos combater a idolatria? Como é que nós vamos, junto com o rei Asa, o rei Josafá, como é que nós vamos tirar os altos, expulsar os sodomitas e daí a pouco estão de volta? Como é que voltaram? Como é que o povo gravitou de volta para os altos? Como é que isso aconteceu? Porque nós estamos usando essa sequência, nós estamos nesse processo, nós continuamos fazendo de maneira errada. Nós continuamos colocando provisão primeiro, foco do homem, assim, uma coisa é resultado da outra, né? Então, as aves não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Né? Então, a gente precisa saber como aplicar isso. Ele não está falando que não é para trabalhar, né? Mas ele está falando assim, a fonte do sustento não vem disso. A fonte do sustento não vem disso, né? Quem pegou aquela última revista sobre o dízimo, ele fala bastante sobre isso, né? Tem um livro muito bom, a gente tirou algumas partes, né, de um livro muito bom, Bens, Riquezas, Bens, Dinheiro e Riquezas, uma coisa assim, né? E ele fala sobre Deus e Mamon. Eu achei isso bem interessante, porque é bem dentro dessa linha que a gente está procurando entender sobre idolatria. E ele fala muito sobre assim, a questão de dinheiro, emprego, essas coisas assim, não serem a fonte. Se a gente perde o emprego, se a gente
tem algum problema financeiro na vida, mas isso não é a minha fonte. A minha fonte é Deus, né? É mais ou menos como, vamos supor, que você seja contratado por alguém. Ele te manda, você tem uma determinada função, você vai trabalhar aqui. Aí de repente fala assim, não quero mais que você faça essa função, eu quero que você faça outra. Você não fica inseguro porque é o mesmo patrão, tirou você de uma função e passou para outra. A sua fonte é o patrão. Então, com Deus, a nossa fonte é Deus. Se Ele cortou uma fonte da nossa renda material, mas não tem problema, porque Ele é o patrão. Ele falou assim, você não vai mais ficar aqui, você vai ficar aqui agora. Então, não muda a nossa estabilidade. Mas a gente não sente assim, né? A gente não tem essa convicção, a gente não tem essa confiança. Mas é isso que ele está falando sobre isso. Né? Em todo o capítulo, até antes, quando ele falou sobre luz e trevas, se o seu olho é singelo, todo o seu corpo terá luz. Mas se o seu olho não é, então vai encher de trevas. Por quê? O que quer dizer isso? Essa é a sua fonte. Se você está olhando para Deus, vem vida. Mas se você não está, você vai ficar perdido. Então, é outra fonte. É isso que ele está falando aqui. Não trabalham, mas mesmo Salomão, versículo 29, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, nós fazemos parte desse grupo, infelizmente, nós somos homens e mulheres de pequena fé, né? Porque é muito difícil isso. Eu reconheço, a gente tem que reconhecer, esse é o desafio fundamental da mudança de mentalidade do homem, né? Quando nós somos resgatados para o reino de Deus, a nossa fonte é outra, a nossa provisão é outra, e se isso não está mudando na nossa vida, tem alguma coisa errada. Nós não estamos pregando o Evangelho corretamente, nós não estamos trabalhando no sentido correto. Isso é um processo, a nossa vida vai crescendo, nós vamos aprendendo. Isso deveria ser um processo, deveria ser um crescimento. Mas da forma como nós estamos agindo dentro da igreja, nós estamos fazendo no sentido contrário. Versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Pois os gentios, aqui usando o Senhor, as pessoas que não conhecem a Deus, nós estamos imitando os gentios. Dentro da igreja, qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre os cristãos e os não cristãos hoje? Que os não cristãos buscam a fonte, mas eles são mais abertos a dizer, não, vou trabalhar, quero dinheiro, meu Deus é dinheiro e pronto. Agora o cristão fala assim, não, meu Deus é o Deus, mas o que eu quero mesmo é o dinheiro, né? Então a diferença entre nós está muito pequena, né? Praticamente não existe, né? E na verdade, assim, o que nós fizemos? Nós achamos um jeito melhor de conseguir o que nós queremos, né? E o Evangelho não é isso, o Evangelho é mudança. Não estou mais buscando isso, não estou mais preocupado com isso. Isso, assim, os gentios buscam essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. E aí que vem o versículo 33, que todo mundo cita, mas quando você cita o versículo 33, você tem que lembrar de todo o contexto aqui. Quando ele fala assim, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, quais são essas coisas? A provisão, né? Na verdade, ele não está dizendo, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e você vai conseguir o seu sonho de carro novo, de casa na praia, de um emprego que você ganha 20 mil por mês. Ele não está falando isso, né? Ele está falando assim, todas estas coisas, o que são essas coisas? As coisas necessárias para a nossa vida. Então não é nem para buscar estas coisas, muito menos aquelas coisas supérfluas que não são realmente necessárias para nós, né? Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então,
isso tem que ser a nossa busca, o nosso alvo, e isso só Deus pode implantar em nós. Nós podemos fazer força desde manhã até a noite. Eu vou buscar o reino de Deus, Deus me ajuda, não quero buscar isso. Por força humana você não vai conseguir, mas Deus pode implantar em nós algo em que, um coração em que realmente a gente quer isso mais do que qualquer outra coisa. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O que é o mal de cada dia? A preocupação, a necessidade, né? Ok, agora rapidinho Efésios 3, depois mais uma em 1 Pedro. Efésios 3. Desculpe, Efésios 5. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, essa é uma exortação, imitar a Deus. Quando você imita Deus, o que você vai praticar? O que é na prática imitar a Deus? Andar em amor, porque é assim que Deus age, né? Como é que você imita Deus? Deus tem uma relação na Trindade de amor, de doação a si mesmo. Jesus, né, se doou por nós. Então, esse é o nosso padrão. Nosso padrão não é buscar o que cada um precisa. Se sobrar algum tempo, se tiver alguma energia depois disso, vamos buscar o reino de Deus. Não. Primeira coisa na nossa mente, primeira coisa no nosso coração é como que eu posso viver para buscar a Deus, para buscar o seu reino, para buscar a vida dele, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Versículo 3. Mas, eu só queria que vocês vissem essa relação que tem aqui. Mas a prostituição e toda sorte de impureza e cobiça. Então, tem um lugar, não sei se é aqui nesse capítulo, mais adiante, tem um lugar que relaciona, em Colossenses também, que relaciona cobiça com idolatria. Então, eu só queria que vocês vissem que cobiça é desejo. Desejo começa com desejos lícitos e passa para desejos ilícitos. Então, a cobiça, se você for de trás para frente, não, ele fala aqui, prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça. Agora vamos na ordem inversa. Cobiça, impureza, prostituição. Tá? Então, começa com desejos, todo desejo. Por que o homem tem desejo? Isso é uma coisa criada dentro de nós, né? Nós temos apetites, nós precisamos de fome, nós temos fome porque precisamos de alimento, precisamos de ar, precisamos, né? Deus deu todas as coisas que fazem parte da criação de Deus. A relação sexual, o relacionamento sexual é uma coisa de Deus, mas o desejo se transforma em impureza, e a impureza em prática errada. Então, é mais ou menos essa ligação aqui. Tem um livreto, eu não trouxe aqui, mas acho que alguns já viram. Tem um livreto muito interessante de Bob Mumford, que chama O Novo Cântico, que ele mostra que no culto a Deus, quando você, por exemplo, assim, o cântico, a adoração, a música, que deveria ser para satisfazer o desejo de Deus, para glorificar a Deus, quando você inverte isso, e a música, a adoração, a pregação, gente, hoje a pregação, assim, misturada, não estou falando de todas, mas muitas vezes a pregação hoje se transformou num espetáculo, né? num show.
né, em que as pessoas adoram ouvir, porque o pregador ele faz todo mundo rir, ele fala bonito. Então, todas as coisas que deveriam ser para adorar a Deus podem ser corrompidas, porque nós temos desejos. O próprio desejo de adorar a Deus, que é uma coisa lícita, eu posso inverter, ser batizado no Espírito Santo, sentir gozo, sentir alegria, chorar. É uma coisa que nós sentimos quando nós estamos na presença de Deus. Mas eu gostei, aquilo foi uma sensação tremenda. Eu quero de novo. Por que eu quero de novo? Porque eu quero satisfazer meu desejo. Eu tenho um desejo de sentir bem. Eu tenho um desejo de ter aquela emoção. Percebe como é? E ele faz uma relação lá que ele mostra por que isso leva muita gente na música, muitos ministros de Deus, a cair em tentações de imoralidade, porque está muito relacionado às sensações, o prazer de estar na presença de Deus. Você volta aquilo para si mesmo, em vez de levar para Deus, você volta para si mesmo, e aquilo induz você então a buscar, e tem até uma relação. Você fala assim, gente, como que pode ter uma relação, assim, uma afinidade entre uma sensação pura de adorar a Deus e cair em tentação sexual? Mas é porque nós somos seres emocionais, isso é uma coisa maravilhosa, mas se eu pegar isso para mim mesmo e usar para o meu próprio fim, isso pode facilmente, né, o diabo está pronto para utilizar aquilo para o lado errado. Então, é interessante que ele fala isso, né, assim, que ele está falando para cristãos. Então, ele não está falando sobre pessoas que não se converteram. Esse versículo aqui são tentações, são situações que podem afetar cristãos. Então, nós precisamos estar vigilantes, saber que essas coisas podem ser induzidas dentro da nossa própria prática cristã, né? Então, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. E ele, aqui mesmo, né, no versículo 5, ele faz a ligação entre avarento, o qual é idólatra, né? Então, a idolatria tem ligação com avareza, com cobiça, com desejos carnais, né? É uma chave importante para a gente. E mais um texto em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro 4:1, portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, ele estava aqui na carne no sentido de nós estamos vivendo no corpo, o tempo que nos resta, não vivais mais segundo, a minha tradução aqui fala essa palavra concupiscência, que muita gente não sabe o que é, mas são desejos. Então, assim, o cristão que nasceu de novo, ele não está acima disso. Eu estou enfatizando isso porque eu queria que todos nós entendêssemos que, puxa, eu estou na vida cristã há muito tempo, imagina que eu vou cair numa dessas coisas piores que acontecem, e é isso que a gente não entende. Como é que um homem, uma mulher de Deus, alguém que a gente admirava, como é que alguém caiu, como é que é possível? Né, tem aqueles que acham assim, não, fulano nunca se converteu, ele era falso desde o início. Não é verdade, né? Eu lembro de ouvir pregações de um famoso evangelista, assim, sentia, não podia ser imitação, era toque de Deus. Eu fui tocado muitas vezes, depois veio à tona escândalo, né? Como que isso aconteceu? Por causa disso, ele está falando, olha, não é para continuar vivendo de acordo com os desejos. Começa com aquele passo final? Não começa no passo final, começa muito antes, misturando, não interpretando certo, deixando um verdadeiro desejo por Deus
cair em outra coisa, né? Então ele fala: não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, eu não sei nem o que é, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Vocês perceberam a ligação? Tem todas essas coisas carnais e ele termina com idolatria. E eu não vou tomar o tempo para ler um capítulo quase todo, mas 2 Pedro 2, vamos abrir lá, talvez a gente só chame a atenção para um versículo ou outro. Mas 2 Pedro 2, e é bem parecido com uma parte da Epístola de Judas também, ele fala sobre pessoas que andam no meio da igreja. Ele fala que essas pessoas fazem parte daquilo que era chamada de festa ágape. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. 2 Pedro 2. Bom, versículo 13, né, fala assim, versículo 12: estes como animais irracionais que seguem a natureza. Ele está falando sobre pessoas que fazem parte da comunidade, fazem parte da igreja, né? E que são como animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Versículo 13: tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, enquanto se banqueteiam convosco. E ele vai seguindo aqui, falando sobre como eles estão junto, mas eles estão se entregando a desejos da carne. Então, gente, são coisas sérias, são coisas para a gente prestar atenção. Até que ponto que o que nós estamos fazendo é bom comer juntos, é maravilhoso comer juntos, é bíblico, mas nós podemos transformar isso numa coisa voltada só para nós mesmos? Nós podemos ficar pensando, vamos fazer comidas melhores, vamos fazer coisas mais interessantes, voltado para nós mesmos, satisfação de nós mesmos. Gente, todo culto a Deus, todo foco tem que ser em glorificar a Deus. Para glorificar a Deus tem que ser uma comida ruim, que ninguém gosta de comer? Não também, entendeu? Assim, não são extremos, mas são atitudes. Não dá para a gente simplesmente fazer uma linha e falar assim, não, isso aqui, quem faz isso está totalmente errado. Mas são alertas, são advertências que Deus está nos dando para mostrar que a idolatria, no fundo, por que tem que estar sempre cavocando mais? Tem uma raiz de idolatria aqui, tem uma coisa errada ali. Nós temos que estar prontos para buscar aquilo que nós estamos fazendo que visa nós e não visa a glória de Deus. A razão de existência da família, a razão de existência da igreja é voltado para fora. O que ele falou em Efésios 5? Andai como Deus, sejam imitadores de Deus. E como que Deus agiu? Enviando Jesus. E o que Jesus fez? Doou a vida por nós, entendeu? Então, todo o foco da vida da igreja, da vida cristã, é não preocupação com as próprias necessidades, não visando o nosso próprio prazer, porque todas essas coisas vão sutilmente nos conduzindo para um caminho de idolatria, ok? Então, é basicamente isso, né? É uma necessidade contínua de purificação e de tirar as coisas que estão nos levando para esse lado. A ordem de Deus era, quando entrasse na terra de Canaã, tire todas as coisas que até tenham alguma semelhança, alguma coisa que induza, alguma coisa que lembre isso, sabe? Você tinha que acabar com tudo. Então,
Deus tem que nos dar sabedoria. Como que nós vamos aplicar isso na nossa cultura de hoje, na nossa prática cristã de hoje? Como que nós podemos viver de uma forma que não seja uma imitação do caminho dos gentios, do caminho da idolatria? Senhor, com certeza, nós não sabemos como pôr essas coisas em prática. Nós não sabemos como fazer essa limpeza. Às vezes nós vamos lá na ponta e podemos eliminar coisas da nossa vida que são o resultado final, mas a raiz delas às vezes fica. E nós pedimos a Ti, Senhor, não só em favor de nós, como temos falado muitas vezes, nós estamos aqui buscando algo que possa ser útil também para toda a Tua igreja. Nós queremos, ó Deus, essa libertação do materialismo, ó Deus, da escravidão. Nós queremos viver livres, como o Senhor descreveu em Mateus 6. Queremos viver livres da necessidade de preocupação conosco mesmo, Senhor. Como nós gostaríamos de viver livres como aves, como passarinhos, que não se preocupam com nada, mas que dependem totalmente da Tua provisão. Senhor, isso não pode ser uma coisa que o Senhor falou só para nos criar um desejo, para fazer vontade, mas é impossível viver isso. Como nós podemos viver isso? Nós pedimos, ó Deus, que no nosso coração haja essa oração, essa busca. Senhor, leva-nos a uma vida de verdadeira dependência em Ti, de verdadeira liberdade e de verdadeira adoração a Ti, Senhor, para que o Senhor possa trazer o Teu reino. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.